Pegando o dólar aqui, tá? Eu vou apagar tudo o dólar para a gente pegar o raciocínio de tudo, ok? Dólar futuro na sua abertura, pessoal, ele fez a abertura abaixo da média móvel de 200 períodos, ele foi contra o que poderia ser, por exemplo, um fabuloso 4, certo? E aí a gente ficou de olho aqui e viu que ele notou que ele estava fazendo um range. E quando ele estava fazendo esse range, o candle 3 estava perdendo aqui o 2. O que eu fiz? Falei, bom, pessoal, vamos dar uma olhada no gráfico de 2 minutos, tá? Eu vou colocar aqui o 2 minutos. A gente falou, vamos dar uma olhada no gráfico de 2, porque se ele estiver concluindo um pivô aqui para baixo, tá? A gente faz a venda dele no dólar ali. Foi a ideia, né, por trás. Então, ele perdeu 2 minutos, mas aí esperamos o pullback, ele não deixou pullback, voltou com tudo para cima. No que ele voltou com tudo para cima, tá? Que ele começou aí com mais força, disparou ali o seguinte, pô, rompeu aqui esse range, poderia ter um pullback para ativar um pivô de alta. Então, vamos ver como é que fica na situação do 2 minutos. A gente foi ver na situação do 2 minutos, mas inicialmente a gente viu aqui no 2 minutos que ele estava bem na cara da 200. Então, por ele estar na cara da 200 ali, a gente evitou fazer essa entrada naquele momento, tá? Mas aí passou mais um pouquinho desse contexto aqui pelo 5, que ele começou a acelerar mais, a gente viu no 2 minutos que ele fez um pivô no rompimento da 200, que foi esse daqui. Aí entrou como um caráter de trade opcional. Ele ganhou um pouco mais de força do que o normal, porque foi bem na hora que o índice estava rompendo essa mínima aqui, o índice futuro, e aí a gente estava esperando para ver se o índice montava um pullback, e o índice não montou e acelerou. Como ele acelerou, o dólar ainda não tinha acelerado, trouxe um pouco mais de confiança. E aí, pelo 2 minutos, a gente trouxe aqui, mas de caráter totalmente opcional, esse pivô de alta, tá? Passou aqui, esse foi o movimento lá do gráfico de 2 minutos até então. Depois, o dólar acabou ficando aqui, ó, fez a movimentação, um pullback na 9, nesse gift, né? O pessoal aqui da sala alertou novamente o 2 minutos. A gente deu uma olhada no 2 minutos e viu que ele deixou aqui, ó, um padrão de halt na média, né? Montando aí o parecido com uma trick entry. Aí eu rejeitei esse movimento para cima, porque aqui já estava muito próximo da abertura do mercado americano, apesar dele até ter conseguido aí bater alvo nesse micro trade. Logo depois, na sequência, os 5 minutos fez um pivô de alta. Repara, fez o pivô de alta 5 minutos antes de abrir o mercado americano. Mas, de certa forma, eu teria um trade técnico aqui também, tá? Com stop no 15, e ele acabou sendo estopado, ok? Dessa movimentação. E aí a gente falou, bom, o dólar está com cara de quem vai entrar no range. Marcamos esse topo e marcamos esse fundo. E até agora ele está nesse range, né? A gente estava esperando para ver aqui se ele montava, por exemplo, aqui um pivô de saída, não montou, fechou abaixo da 20. A gente estava esperando para ver se ele montava de novo aqui outro pivô, não montou, voltou a fechar abaixo da média móvel de 20. Ou seja, o dólar está em range nesse exato momento. O dólar em range aqui, tá? Isso daqui é um breakout. Isso daí é um breakout. Então, para o rompimento positivo, a minha sugestão é você trabalhar ele, né? Então, para cima, tá? Pro lado de alta, fazer o trabalho com um pivô de pós, porque ele já tentou um pivô de pré, não conseguiu, e já tentou um pivô no rompimento, não conseguiu. Então, faria um pivô de pós, tá? E para baixo, se por um acaso ele voltar a cair, um pivô de pós, tá? Da média móvel de 200 períodos, se ele for para baixo, tá? Então, se ele for aqui buy para baixo, ok? Um movimento aí de pós da 200. Por que não entraria antes aqui? Pelo seguinte, aqui eu tenho que lembrar que entre média móvel de 20 e média móvel de 200 é uma zona de armadilha, tá? Então, se ele é uma zona de armadilha aqui nessa movimentação, eu não tenho grandes contextos aqui para trabalhar, tá certo?
Então, se por um acaso ele vir a perder fazendo um pivô de pós e a 20 alinhar, aí sim eu tenho um contexto bom aí para trabalhar. Então, o que ele teria que fazer? A 200, ele romper a 200 e a 20 vir para baixo aqui acertando o pivô. E para cima, no rompimento não dá certo, porque ele já falhou, tem que ser um pós, tá? Tem que ser um pós para cima. Então, esse é o script do dólar até agora. Repara que isso não vai ser montado em 10 minutos, tá, pessoal? Isso aí, para montar todo esse contexto que eu acabei de passar aqui para vocês, pelo menos uns 30 minutos ele demoraria para montar isso, tá? E o índice futuro, no dia de hoje, a gente identificou o range no índice, na abertura, né? Identificamos o range e ficamos ali esperando para ver se ele fazia alguma movimentação. Quando ele perdeu o suporte aqui, a gente falou, bom, vamos esperar um pullback pelo 2 minutos para ver se ele faz esse movimento. Só que ele não fez, né? Mesmo pelo 2 minutos aqui, ó, ele não fez, ele caiu direto, o índice. Nessa queda direta do índice futuro na sua movimentação em geral dos preços, tá? Ele não trouxe esse movimento, mas eu tinha traçado um fibo do topo do candle 1 com a mínima aqui do candle 104. E quando eu vi essa aceleração do índice ali, mesmo para os seus alvos sem ter feito pivô, foi quando deu o estalo de assim, cara, acho que é melhor eu ir para 2 minutos mesmo no dólar e tentar pegar o dólar que tem um pullback escondido no 2 do que forçar muito no índice, né? Foi o estalo que deu naquele momento. E aí a gente identificou nessa queda abrupta do índice, não operamos essa queda, tá? Que ele começou a fazer uma deriva. E tá vendo que ele começou a fazer uma deriva aqui, ó, nessa movimentação? Deriva é padrão de reversão. Então, no que ele fez essa deriva e rompeu essa barra, aí a gente colocou aqui compra, né, dessa barra aqui com stop no fundo do 18, com alvo para média móvel de 20 períodos. E, na verdade, a gente até traçou um alvo aqui, e o alvo que eu peguei desse movimento aqui, tá? Foi desse fundo deixado aqui dessa movimentação, que era o candle 18, com esse topinho. A gente até trabalhou com esse tipo de alvo. Ele não conseguiu bater o alvo 100%, mas bateu o primeiro e bateu a média. Aí a gente falou, bom, daqui pode ser que ele entre num contexto de lateralização. E dito e feito, ele está aí lateral. O índice futuro, então, eu tenho duas possibilidades de trade ainda para ele, tá? Primeira possibilidade de trade para o índice futuro aqui, nessa sua movimentação maior, seria ele voltar para cima, tentar ganhar um pouco de força com a arrancada do mercado americano, fazendo um trade, então, para o afastamento superior, afastamento inferior, tá? Essa é uma possibilidade. Então, o que seria o afastamento? O afastamento aqui é ele fechar acima dessa resistência, tá? Então, ele fechar aqui e romper. Como ele tem essa característica desse range, tá? Não trabalharia o pré, trabalharia no rompimento ou pós-rompimento. Tá legal? Seria isso aqui dentro do índice. E para baixo é breakout, né? Para baixo ele tem uma situação de breakout, se por um acaso ele cair. Então aqui, ó, breakout, tá? Breakout. Nesse breakout eu também não trabalharia o pré, tá? Então, o breakout no rompimento ou pós-rompimento. E por que eu não trabalharia o pré, tá? O pré-rompimento, ele tem deixado muitos stops nos últimos dias. Então, evitaria, tá legal? Então, basicamente, aqui está o script para você que vai continuar acompanhando o mercado aqui para o período da tarde. O Nasdaq Futuro, a operação do Nasdaq, na verdade o Nasdaq, quando ele abriu, tá? Eu estava de olho aqui para uma venda no Nasdaq. Primeira barra,
abriu, falei, bom, se formar essa barra grande, eu vou vender o Nasdaq. Só que aí ela voltou com tudo. E aí eu fiquei com medo de comprar o Nasdaq na situação da média móvel de 200 períodos. Até que o Nasdaq fez uma notícia, né? Que foi às 11 horas da manhã, que ele saiu a notícia e deu uma paulada para cima. Eu fui para 1 minuto, tá? Foi errado, né? O que eu acabei fazendo aí foi errado. Eu fui para 1 minuto, coloquei uma compra aqui no Nasdaq, nesse rompimento aqui, ó, tá? Stop no fundo. Por sorte, ele voltou, eu consegui sair no 0 a 0. Voltando para os 2 minutos, a gente consegue ver, por exemplo, então, ele conseguindo romper a média móvel de 200 e armando um pivô de alta. Só que aqui, ó, o primeiro candle que fecha acima da 200 é esse. Então, aqui você marcaria esse candle, o topo, máxima e mínima menor que o anterior. A entrada técnica do pós seria aqui. E o stop aqui, tá? O stop aqui nessa mínima aqui, ó. Esse seria o trade, o início do trade. As consequências daqui para cá, elas enfatizaram uma confirmação como essa que estava perigosa, tá? Então, por exemplo, no caso do Nasdaq, né, deu o primeiro aqui, mas ele não correu muito. Deu o segundo, eu até posso entrar, porque ele não avançou demais na movimentação, tá? Então, eu teria essas duas entradas. E aí, a gente fez o outro lado do Russell, né? O Russell, um aluno da sala alertou a gente até do Russell, que estava bem bonito, e estava mesmo aqui, ó, o Russell bem bonito, tá? A gente colocou a compra do Russell aqui, o alvo projetado estava nessa linha, quando ele bateu o alvo, eu puxei os stops aqui, ele me tirou, tá? Ele poderia ter até andado mais. O próprio 5 minutos no Russell, ele tinha feito aqui um gift, né? Ele rompeu o topo, deixou um gift, tá? Então enfatizou, você viu, ó, putz, andou legal, né, o Russell. Tá? Esses foram o trade aí do mercado americano, tá? É isso, tá, pessoal, de revisão aí.